Eu acredito que o maior erro que faz com que as pessoas não consigam fazer sobrar dinheiro é porque elas ficam só tentando se organizar financeiramente achando que isso vai ser suficiente. Mas na verdade, pela minha experiência, atendendo várias pessoas e também na minha própria vida, e eu costumo falar isso com certa frequência, é que é muito importante você se pagar em primeiro lugar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast O Investidor. Aqui nós discutimos as estratégias que você deve adotar para sair de vez dos problemas financeiros e se tornar um investidor vencedor. Isso é, aquele investidor que realmente ganha dinheiro investindo. Meu nome é Júlio César. Meu nome é Daiane Mendes. E o tema de hoje é: não consigo fazer sobrar dinheiro. E aí? Uau, que tema, hein? Muito legal, né? Que eu tema. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Acho que a galera vai se interessar muito, porque eu tô super aquecido por esse tema. Elaborei várias perguntas aqui. Legal. Que eu acredito que muita gente tem dúvidas a respeito disso também. Legal. E só para lembrar aqui, antes da gente começar o nosso papo, pessoal, nós já estamos no 5º episódio do podcast. Já tiveram outros 4, então se você ainda não acompanha esse podcast em qualquer das mídias sociais, qualquer das redes, por favor, faça isso que você vai gostar bastante. Tem muita coisa legal que a gente já falou nos anteriores, né não? Isso mesmo. Então, quem não tem o hábito de escutar, né, podcast, pode assistir pelo canal do YouTube, né? Ou se não quiser assistir pelo canal do YouTube, quando estiver tomando um banho, lavando uma louça, fazendo uma corridinha. Pessoal, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, tem vários podcasts por aí, vocês vão se amarrar bastante. Acho que tá muito legal. Isso Vamos aí, começar. Muito bom. E eu já vou começar perguntando, Júlio, o seguinte: eu conheço muita gente que não tá nem aí pra fazer sobrar dinheiro, né? Assim, o dia de amanhã a Deus pertence. É mais ou menos assim. E eu queria saber por que fazer sobrar dinheiro é importante. Bom, eu acredito que essa pergunta tem algumas respostas. Eu poderia dar várias respostas, né? Mas eu quero me concentrar aqui num ponto que eu acho chave pra gente falar sobre isso, que é os ativos. Como assim, Júlio? Eu acredito que as pessoas que não conseguem fazer sobrar dinheiro, elas não conseguem adquirir ativos. E em algum momento, a gente falou, né, em outros podcasts aqui, sobre a importância de você passar para o lado direito dos quadrantes. Para quem não sabe o que é isso, o Robert Kiyosaki tem aquele diagrama do fluxo de caixa, né, em que de um lado, o lado esquerdo superior, a gente tem ali o lado do empregado, aquela pessoa que é empregada de alguém, né, que trabalha por dinheiro, né, troca de tempo por dinheiro. Abaixo a gente tem ali a pessoa que é o autônomo, que também troca tempo por dinheiro, mas não necessariamente tem um empregador, às vezes ela mesma é a dona, né, do próprio negócio, ou então ela é a própria empregadora, né? Uhum. Mas do outro lado do quadrante, no quadrante superior direito, a gente já tem o investidor, ou melhor dizendo, o dono de negócio, e abaixo a gente tem o investidor. Em algum momento você tem que passar para o lado direito dos quadrantes, ou seja, em algum momento você vai ter que se tornar ou um investidor ou um dono de negócio, se você quiser ter uma vida financeira plena. Senão você vai passar a vida toda trabalhando por dinheiro. Essa que é a verdade, né? E a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que usufruir do que a gente já conquistou. E se você ficar só dependendo dos outros, isso é muito temerário. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que todo mundo tem que passar em algum momento para o lado ou do investidor ou do dono de negócio. E para você fazer isso, você vai ter que construir um patrimônio. Você vai ter que adquirir ativos. Ativos são aquelas coisas, né? Eu gosto de simplificar aqui. O pessoal da contabilidade até vai ficar um pouco chateado aí comigo, mas ativo pra gente aqui, para facilitar, seria tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. E o passivo seria tudo aquilo que tira o dinheiro do nosso bolso. Então, por exemplo, um carro é um passivo, porque você vive tirando dinheiro do bolso para sustentar aquele carro. Agora, por exemplo, um investimento é um ativo, porque a partir do momento que você adquiriu esse investimento, ele vai colocar dinheiro no seu bolso em forma de rentabilidade, de aluguéis, enfim, de juros, não importa. Mas o fato é que você precisa adquirir ativos. E se você não adquire ativos, em algum momento você vai depender de outras pessoas para sobreviver. E é isso que eu acredito que as pessoas deveriam ter em mente. Então, o quanto antes você conseguir fazer sobrar dinheiro, né, no final do mês,
melhor, porque você vai ter mais possibilidades de adquirir ativos. E as pessoas às vezes não entendem muito isso, mas eu posso dizer que normalmente as pessoas muito bem-sucedidas são aquelas pessoas que passaram a vida adquirindo ativos. As pessoas que não são bem-sucedidas, a gente poderia dizer as pessoas pobres, as pessoas que não são bem-sucedidas, são pessoas que não construíram um patrimônio, não adquiriram ativos, adquiriram muitos passivos. Às vezes uma pessoa que não é bem-sucedida, ela até mesmo tem uma casa, tem um carro, né, tem ali as coisas dela em casa, e as pessoas às vezes costumam achar que isso é uma pessoa bem-sucedida. Ela olha, nossa, fulano tem um carro, fulano tem uma casa e tudo, e acha que aquela pessoa é bem-sucedida. Não necessariamente, porque até agora ela só comprou passivos. A casa própria é um passivo. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, né? Minha casa é o meu ativo, o maior ativo. Não. A sua casa só tira dinheiro do seu bolso. Porque você não vai vendê-la, você tem que morar, né? Então a sua casa é um passivo. Você só gasta com ela mensalmente. Então, se você olha para a pessoa só tem uma casa, só tem um carro, só tem esse tipo de passivo, ela provavelmente vai ter problemas lá na frente, porque como é que ela vai ter uma renda no futuro que possa sustentá-la quando ela não puder mais trabalhar? Já ao contrário, as pessoas bem-sucedidas são aquelas que compraram muitos ativos e o rendimento, a rentabilidade desses ativos fazem com que elas possam pagar, custear as despesas sem elas terem que trabalhar, sem terem que se desfazer de qualquer bem. Então, eu acredito que a importância de você fazer sobrar dinheiro para que você comece o quanto antes a adquirir ativos. Muito bom. Acho que respondeu muito mais do que a pergunta, né? Falou além do porquê, o como também. Excelente. Bom, entendendo o porquê é necessário fazer sobrar dinheiro, eu queria entender qual é o maior erro que faz com que as pessoas não consigam fazer sobrar dinheiro. Bom, eu acredito que o maior erro que faz com que as pessoas não consigam fazer sobrar dinheiro é porque elas ficam só tentando se organizar financeiramente achando que isso vai ser suficiente. Mas na verdade, pela minha experiência, atendendo várias pessoas e também na minha própria vida, e eu costumo falar isso com certa frequência, é que é muito importante você se pagar em primeiro lugar. Por quê? Se você se paga em primeiro lugar, ou seja, você separa uma parte da sua renda, do valor que você ganha mensalmente, para você, separa isso, é como se o seu salário já fosse menor e aquele dinheiro que você separou, você não conta com ele, né? Se você faz isso, de alguma maneira o seu cérebro vai começar a se adaptar com aquele valor disponível de renda para você. Aqueles outros 10%, digamos, de que você se pagou, ele vai sair do seu radar, porque você fez sobrar. Primeiro, antes de tentar controlar os gastos, de organizar qualquer coisa, você já fez sobrar. Se pagou em primeiro lugar. Diferente do que muita gente faz, né? Que Sem separa dúvidas. o dinheiro para pagar os boletos, pagar as contas. Paga tudo e aí depois vê se vai sobrar dinheiro. Exato. Mas como tem o ditado já diz, né? Sobra mês no fim do dinheiro. Você tem que tentar fazer isso. Então, assim, a verdade é que, primeiramente, você se paga. Você separa essa parte e retira essa parte do seu radar. A partir daí, aquele valor que sobrou da sua renda, você de alguma maneira, e esse fenômeno é incrível, aconteceu comigo quando eu comecei a fazer, e eu vejo acontecer com outras pessoas, que é um fenômeno de que o seu cérebro começa a tentar arrumar formas de você conseguir pagar todo o restante com o que sobrou. Isso é incrível, porque tanto faz com que a gente comece a pensar na possibilidade de aumentar a renda, porque às vezes você olha lá e fala, não vai dar para pagar tudo. E muita gente pensa, poxa, mas não é muito temerário você fazer isso, e se não der para pagar tudo? Pois é, mas o mais incrível é que quando você precisa pagar tudo com aquele dinheiro que tem, você sai com soluções para isso. Então é muito incrível, é uma técnica muito boa. Eu acredito que o maior erro é justamente esse, você tentar primeiro se organizar, ver aqui, beleza, conseguir cortar daqui, conseguir cortar dali, e aí agora, quando chegar no fim do mês, vai ter um dinheiro sobrando. Não vai, porque você sempre arruma alguma coisa para gastar, sempre aparece algum gasto imprevisto, sempre aparece alguma conta que você não estava esperando. Então, assim, se você já separou esse dinheiro lá no começo e já adquiriu ativos, provavelmente você vai conseguir fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Agora, se você ficar esperando
sobrar o dinheiro, né? Se organizar, você pode até tentar se organizar, mas ficar esperando sobrar para isso, dificilmente você vai conseguir. Então é uma coisa que eu recomendo. Sempre procure se pagar em primeiro lugar. Separa aquela parte e é como se o seu salário fosse 10% menor. Entendi. Então acho que uma boa estratégia é essa. Entendi. Eu até vejo, né, muitas pessoas se organizando, né, controlando os gastos, mas e se a pessoa não puder controlar os gastos neste momento para conseguir fazer sobrar o dinheiro? Eu acho que sempre é possível você conseguir controlar os gastos no momento, porque, e eu já fazendo primeiro aqui um parêntese, o controle de gastos não é o que eu gosto de recomendar para as pessoas no primeiro momento, a não ser que a situação financeira dela já esteja bem difícil. O que eu gosto de fazer é consumir melhor. Então, incentivo as pessoas a não ficarem cortando gasto, mas sim consumindo melhor. Mas isso é algo que todo mundo pode fazer. Então, falar, poxa, eu não posso no momento controlar os... Acho que é nesse sentido a sua pergunta, né? Eu não posso, nesse momento, controlar aqui meus gastos, cortar daqui, cortar dali, porque eu tenho escola dos meus filhos para pagar, eu tenho o carro, uma prestação que eu tenho que pagar, tenho a minha casa ou o meu apartamento, enfim, agora está muito difícil de conseguir cortar qualquer coisa. Uhum. É porque a pessoa está com a cabeça de corte de gastos só, né? Ela não está com o pensamento do consumo, do melhor consumo, né? Consumir melhor. Então, tenta olhar como você pode consumir as mesmas coisas que você consome, ou gastar o mesmo que você... Não é nem gastar, consumir é a melhor palavra. Consumir as coisas que você já consome de maneira mais inteligente. Essa é uma boa estratégia, essa é a melhor estratégia. Porque aí você não precisa necessariamente, no momento que você está precisando mais de dinheiro, fazer grandes cortes e ficar talvez com aquilo que você precisava gastar ou consumir, ou com a escola dos filhos, por exemplo, que você precisa pagar. Então você não fica sem pagar aquilo, né? Então eu acredito que se você conseguir olhar no seu orçamento e tentar identificar em quais pontos você consegue consumir melhor, aquilo vai facilitar muito a sua vida, sem você ter que ficar pensando, eu não consigo agora fazer essa organização por conta da minha situação, às vezes até desemprego, né? O consumir melhor que você fala seria, por exemplo, se eu tenho um carro X e eu não estou dando conta de manter esse carro, seria trocar o carro, né? Ter um carro mais barato para que eu possa ter dinheiro para outras coisas. Exatamente. Né? E digamos que você não, eu já estou com o carro mais barato, mais em conta possível, né? Você pode muito bem abastecer em postos de gasolina mais baratos. Ou você pode evitar utilizar o ar-condicionado durante um tempo, se não estiver tão frio. Claro que isso já seria uma coisa até mais radical. Mas não, digamos que você não, vou continuar utilizando as coisas da mesma maneira, vou continuar tendo o mesmo padrão de conforto. E no meu carro já é o mais barato, mais em conta que eu encontrei para o meu padrão e eu não quero me desfazer dele. Tudo bem, então comece a consumir melhor nos postos de gasolina. Comece a fazer manutenção em lugares mais baratos. Ou seja, você vai fazer a mesma coisa, mas de alguma maneira você vai otimizar o seu gasto. Se você estava gastando para fazer manutenção R$800, procure conhecer ou conversar com pessoas que façam essa mesma manutenção de uma forma mais barata, em um lugar mais barato, um profissional tão capacitado quanto. Dessa forma você está consumindo melhor. E em casa você pode pensar e fazer a mesma coisa. Você pode pegar as suas contas de TV a cabo e verificar se você não consegue ter o mesmo serviço por um preço menor. Negocie com a operadora. Verificar também nas viagens se você não consegue fazer a mesma viagem por uma outra companhia aérea de uma maneira mais barata ou se antecipando, né, organizando a viagem com mais antecedência. Tudo isso é consumir melhor. E às vezes as pessoas não fazem isso, ficam só focadas em cortar o gasto. E às vezes nem é necessário, né? Maravilha. Eu costumo dizer que qualquer R$100 faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu costumo também dizer que é muito fácil você encontrar R$300 na sua casa agora. Só de consumo. Só de consumir melhor. Basta que você sente e verifique em tudo isso que a gente acabou de falar aqui como você pode otimizar. É muito, muito provável que você consiga agora mesmo, assim que parar aqui esse podcast, você vai lá e tenta fazer, que certamente você consegue. E aí eu entro com uma pergunta curiosa, Júlio, porque assim, o que vale mais? Cortar gastos ou ganhar mais?
Boa pergunta. Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu já recebi algumas vezes, mas gostei, foi muito boa. E assim, eu acredito, sinceramente, que os dois são importantes. Tanto você precisa, vamos falar aqui em não cortar gastos, né? Consumir melhor. Ó, só para fazer um outro parêntese aqui. É importante cortar gastos quando a situação já está saindo do controle. Tá? Então não que a palavra seja ruim. Eu só gosto de falar... Depende do seu nível de endividamento, sem dúvidas, né? Como que as coisas estão caminhando. Exatamente. Mas assim, eu gosto da palavra consumir melhor por conta de tudo que eu já falei aqui, né? Consumir melhor, muitas vezes você pode manter o seu padrão, só que otimizando e usando uma inteligência, a famosa inteligência financeira. Né? Mas vamos lá falar dos gastos. Né? O que é melhor? Cortar gastos ou ganhar mais? Eu acredito que os dois são importantes. Agora, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria ganhar mais. Por quê? Por um motivo muito simples. Cortar gasto tem um limite para que você faça. Você pode cortar o máximo que você conseguir, mas vai chegar uma hora que isso vai impactar ou no seu padrão de vida e de conforto, e tá tudo bem se você tá fazendo uma operação de guerra ali para tentar controlar as finanças. Mas se você já está há um tempo fazendo isso, vai começar a ficar muito pesado. Isso estou falando para os gastos mais supérfluos, coisas que mantêm o seu padrão de vida. Mas pode ser que chegue uma hora que comece a chegar nos gastos básicos, necessidades básicas. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque é difícil você retirar a necessidade básica, né? O nome já está dizendo, necessidade básica. Então, assim, tem um limite para você conseguir fazer isso, mas você não tem limite de ganho, de renda e de salário. Então é sempre melhor, se você puder focar em alguma coisa, focar no aumento do seu ganho, da sua renda. E você falar, poxa, Júlio, mas como é que eu faço isso? Tem um vídeo no meu canal do YouTube, eu fiz já tem mais de 4 anos, que eu falava como você pode aumentar a sua renda em pouco tempo. E como que você pode aumentar essa renda em pouco tempo? Simples. Primeiro a gente tem que entender que a renda, o salário que você recebe, ele está muito relacionado ao quanto você gera de valor para o mundo. Então, se sua renda hoje é de R$1.000, é porque de alguma maneira é aquilo que as pessoas estão dispostas no mercado a te pagar, pelo que você pode oferecer. Agora, se você conseguir começar a oferecer mais, naturalmente o seu salário vai aumentar. Então procure formas de você conseguir oferecer mais. O que você pode fazer? Você pode se capacitar, e é por isso que é importante sempre ter uma parcela da renda ali, para que você possa utilizar tanto para comprar livros para ler, tanto para fazer cursos, enfim, para várias coisas, para se desenvolver de maneira que você consiga aumentar o quanto você consegue fornecer de valor para o mundo. Porque se você fizer isso, naturalmente a sua renda vai aumentar concomitantemente. Então é importante você sempre focar nesse desenvolvimento para conseguir aumentar a renda. Às vezes ela não acontece de uma hora para outra, mas você também pode tentar fazer essa gerência de quanto você gera fazendo outros tipos de trabalhos, né? Fazendo alguns bicos, fazendo algumas coisas, você está gerando mais valor e de alguma maneira você vai conseguir aumentar a sua renda. Então eu acredito que esse segundo ponto é mais importante. Perfeito, isso que eu ia falar. Não precisa ser na sua área fim, né? Assim, no que é primário, aquilo que te traz um retorno, o grande retorno, né? Sem dúvida, o seu salário de fato. Mas pode ser algo que você, né, faça ali uma vez ou outra, né? Que você preste um serviço fora do que você faz diretamente, né? Mas que te gere algum outro salário, algum outro dinheiro em que você possa complementar a sua renda. Sim, e é interessante até você falar isso, porque recentemente a gente até conversou aqui, né, sobre formas que as pessoas poderiam aumentar a renda, né, sem ter que sair muito da gama de conhecimentos que ela já tem. Né? A gente estava dando um exemplo aqui de passar roupa, né? Muitas pessoas às vezes estão em casa sem ter uma renda e elas poderiam, por exemplo, oferecer a outros vizinhos e tudo, passar roupa, né, por um valor fixo ali, diário, enfim, coisas que você conseguiria pelo menos R$2.000 por mês ali, fazendo com certa tranquilidade. Se você fizer, claro, com consistência também, né? Com tranquilidade, mas com consistência. Outras formas de você ganhar renda a mais, e aquilo às vezes pode se tornar um negócio. O mais interessante da renda extra, e que as pessoas às vezes não têm a noção,
é que às vezes você começa fazendo um trabalho que você nem queria muito, nem é muito a sua praia, talvez você ache que está se humilhando um pouco fazendo, só que depois aquilo pode se tornar um negócio, e você pode se tornar um empresário do ramo, de forma que você fique milionário, se torne um exemplo para todos os que te rodeiam, e todo mundo vai pensar, poxa, fulano começou lá vendendo balinha, ou vendendo brigadeiro, ou passando roupa, né? Então é muito... Ou fazendo bico, alguns trabalhos manuais. Ou então vamos falar que você teve sorte. Ou vamos falar que você teve sorte, que é sempre assim, né? O pessoal fala... É sempre assim. Ai. Bom, diante de tudo isso que você trouxe, eu queria também entender assim, de quanto em quanto tempo eu deveria checar as minhas finanças, né? Porque eu tenho esse... pensando em mim, né? Eu tenho esse direcionamento de cortar os gastos, né? Saber com que eu vou direcionar o meu salário, né? Onde eu vou investir, me pagar. A respeito de tudo isso que você trouxe, né? Que eu pratico, coloco realmente sei, gente, é verdade. Ela faz isso mesmo. Na minha bem rotina. Organizada. Então eu queria entender de quanto em quanto tempo eu deveria checar as minhas finanças. Olha, eu acho assim, que vai depender muito da situação em que a pessoa se encontra, né? No seu caso, eu diria mensalmente, porque você já tem as finanças controladas, já organiza bem os seus gastos, eu sei, como eu disse, já é notório aqui em casa, mas no caso, depende muito do caso de cada um. Então, por exemplo, digamos que a pessoa esteja completamente endividada e ela está numa situação financeira assim, difícil de sair num curto prazo. Ela deveria olhar as finanças com uma frequência muito maior. Então, por exemplo, ela deveria fazer ali um mapeamento de tudo que ela gastou, pelo menos nos últimos 3 meses. Então ela vai ter que olhar tudo isso. Também ela vai ter que, talvez, nos próximos meses, no primeiro mês, segundo, terceiro mês, também ficar um pouquinho mais atenta a tudo que está gastando, tudo que entra, tudo que sai, para a gente ver justamente onde é o gargalo. Tem estratégia para fazer isso, não é de qualquer jeito, mas dá para você fazer de maneira que você vai ver onde está o gargalo. Mas isso aí você acaba tendo que ficar muito atento, talvez semanalmente, talvez diariamente. Então vai depender muito do caso. Digamos que a pessoa já não esteja tão endividada assim, ela quer basicamente continuar mantendo as finanças organizadas, como eu disse, mensalmente. Um prazo mensal já está ok, você consegue ver uma vez por mês, e só para verificar se as suas finanças estão andando como você já havia planejado. É por isso que exige um planejamento. Se você já havia planejado, basta que você olhe, opa, tá andando no planejado, tá ok. Não precisa ficar tanto fazendo continha, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, é importante você anotar todos os seus gastos para você sempre ter uma vida financeira tranquila. Não necessariamente. Você não precisa anotar todos os seus gastos para ter uma vida financeira tranquila. Mas provavelmente você vai precisar anotar todos os seus gastos se você tiver com uma vida financeira muito desequilibrada, até que você saia dessa situação. E aí depois você está com uma situação mais tranquila, pode fazer de forma mais tranquila, de uma forma mais leve. É até recomendável, porque você ficar anotando tudo que você gastou todos os dias da vida, eu acho que ninguém consegue fazer isso, né? Sim. Eu nunca tive uma vida financeira desequilibrada, mas esse momento assim que a gente passa por contar moedas, vamos dizer assim, né? Entender o que eu gasto ali efetivamente, eu confesso que é bem chato. Mas passa, né? É um momento que você vive, né? De entender, bom, eu gasto muito com isso, pouco com aquilo. Exatamente. Né? Não controlo bem quando eu estou neste momento ou quando eu faço tal coisa. Mas é um momento assim, primordial que você segura naquele momento uma única vez e depois você sabe lidar. Essa é a experiência que eu tenho, né? Assim, você sabe lidar bem com o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, obviamente. Com certeza, mas é bom sempre lembrar que você revisitar isso de tempos em tempos é importante. Então, digamos, você já fez o seu planejamento financeiro de forma que você tenha uma noção de quantas são suas necessidades básicas, quantos são seus gastos gerais, quanto você gasta normalmente com educação, quanto você gasta com alimentação, enfim. Você já tem uma noção. Uhum. Legal. Mas de tempos em tempos é bom você revisitar isso. Porque, digamos, você já sabe quanto você gasta com telefone e TV a cabo. Legal, o gasto médio ali
R$300 por mês com telefone e TV a cabo na minha família. Legal, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, pode ser que você já esteja pagando muito caro. Porque o mesmo plano, às vezes, já está muito mais barato e já existem outros planos muito melhores que conseguem te fornecer o mesmo preço, o mesmo valor, o mesmo custo do plano. Então é importante sempre revisitar esses gastos. E não só por isso. Às vezes a gente deixa passar um pouquinho. Então a gente está acostumado a não, eu sei que meus gastos estão ali por volta de R$1.000 com alimentação, né? R$1.000 por mês com alimentação. Mas aí você ganha um pouquinho a mais no mês, ganha um pouquinho a mais no outro, e aí você vai começando a relaxar, não, 1.200 tá ok, eu sei que eu tô ganhando R$600 a mais, 1.200 aqui tá ok. Daqui a pouco ele tem 1.300, 1.400, 1.500, e quando você vê, os seus gastos, você já está gastando muito mais novamente e já perdeu o controle. Então é importante você sempre revisitar tudo isso para que você consiga manter os seus gastos no padrão que você deseja, não que você tenha que ficar cortando, né? Porque eu já falei, se você já está com uma vida financeira planejada e de certa forma organizada, você basicamente vai acompanhar ali, né? Vai ver, opa, saiu aqui um pouquinho do que eu estava esperando, vamos voltar no mês que vem. Só para isso, nada muito detalhado e tudo, né? Então eu acho que vale muito a pena fazer esse exercício de vez ou outra revisitar. Muito bom. Diante disso que você trouxe, você ainda se organiza para fazer sobrar mais? E além disso, né? Como você organiza isso e como as pessoas poderiam fazer isso? Eu acredito que quem pensa que não se organiza, uma hora vai ter as finanças desorganizadas. Não tem jeito. Porque a gente tende a gastar, tende a ter um padrão de vida muito próximo ao valor que a gente tem de renda. Então, assim, quanto mais você aumentar a sua renda, mais você vai tender a ter um padrão de vida próximo àquilo. E se você não se planeja, não se organiza, não controla suas finanças, não faz sobrar dinheiro, né? Ou seja, não gasta menos do que ganha, não controla isso, em algum momento você vai ter problemas. Então, todo mundo, todas as pessoas que são bem-sucedidas, financeiramente falando, fazem isso. Meu caso não é diferente. Eu sempre mantenho as minhas finanças controladas. E é interessante dizer também que todo mundo controla as finanças, ou melhor dizendo, gerencia as finanças. Todo mundo gerencia as finanças. Agora você pode dizer, não, Júlio, eu não gerencio as minhas finanças. Gerencia, mesmo que você não saiba. Agora, a diferença aí é quão bem e quão mal você gerencia as suas finanças. Tem pessoas que gerenciam muito mal, nem olham, nunca. Mas elas estão gerenciando as finanças. Por quê? Porque elas vão receber algum dinheiro em algum momento, elas vão ter que aplicar esse dinheiro em uma compra, comprar alguma coisa, investir em algum lazer ou qualquer coisa, ou comprar algum bem. Isso é gerenciar. Você está pegando dinheiro de algum lugar e destinando para algum outro lugar. Então todo mundo está gerenciando as contas, todo mundo, melhor dizendo, gerencia as próprias contas, as próprias finanças. A questão é saber o quão bem, o quão mal as pessoas fazem isso. Então, se você em algum momento quiser ter a vida financeira organizada e completa, você tem que começar a gerenciar bem as finanças, né? E assim, não tem jeito. Todas as pessoas bem-sucedidas, de alguma maneira, sabem organizar isso. Porque senão elas não seriam bem-sucedidas. Não tem jeito. Se você não consegue fazer sobrar dinheiro, você não consegue, como eu disse lá no começo, comprar ativos. Se você não consegue comprar ativos, como você vai montar um negócio? Como você vai ser um investidor? Você não tem dinheiro sobrando, então não tem jeito. Se você vê alguma pessoa aí na TV, ou alguém que você conhece, uma pessoa que é um mentor seu e tudo, e ele é bem sucedido financeiramente, ele gerencia as finanças. Legal, muito bom. Agora, pra gente finalizar o nosso bate-papo, que eu já acho assim que foi muito valioso, você que tá aí assistindo a gente, acredito que já pegou muitos porquês e comos Espero. de como a gente pode se ajustar com o nosso dinheiro, né? Com o seu dinheiro, enfim, que você tá aí pensando, poxa, por onde que eu vou começar aqui? Como que eu vou me organizar? Como que eu vou gerenciar os meus gastos? Isso é muito importante. E aí eu tenho uma dúvida aqui do seguinte: se a pessoa se sentir sozinha, tentando se organizar financeiramente, assim, às vezes quando a gente está se organizando financeiramente, a gente fica meio que numa bolha, né? Parece que o mundo tá gastando dinheiro com tudo e a gente tá segurando a grana, verdade, né? É verdade.
O que essa pessoa deve fazer, né? Assim, por onde que ela deve começar? Como que ela deve agir? É até comum isso acontecer, porque como a maioria das pessoas não se organiza financeiramente, e é por isso que a maioria das pessoas não tem uma vida financeira boa, saudável, então a maioria das pessoas não se organiza financeiramente, quem começa a fazer acaba se sentindo um pouco só, até mesmo na família, né? Acontece muito, as pessoas começam a tentar organizar aqui, a família começa a criticar, né? Falar, poxa, não, vamos fazer isso, não, por que não pode ir no restaurante? Pão-duragem. Pão-duragem, que bobagem isso, agora virou pão dura, ou agora virou pão duro, né? Então, assim, é muito comum isso acontecer. Na minha visão, a primeira coisa que a pessoa deveria fazer é procurar ambientes e pessoas que estejam fazendo o que você está querendo fazer, né? Ambientes em que pessoas estão querendo fazer isso e pessoas também que estão fazendo isso. Começar a conviver com pessoas que estão com a cabeça um pouco diferente. Porque se você só tiver gente te minando, provavelmente você vai desistir. Você tende a desistir muito fácil, porque isso não está valendo a pena. Eu estou indo contra tudo. É muito difícil. Então, você pode começar a conviver, e conviver que eu falo não é só estar do lado da pessoa, conhecer ali como a gente está aqui. Não, simples, você pode ter um mentor, uma pessoa que você se inspira que faz isso. Uma pessoa que você ouça todo dia, como nesse podcast que a gente está fazendo aqui. Pessoa que fala sobre isso o tempo todo. Consumir esse tipo de conteúdo é uma forma de você se aproximar daquele mentor, né, daquela pessoa que está fazendo aquilo que você está querendo fazer. E achar novas pessoas que também estejam. Então talvez incentivar um amigo que você veja que é um pouquinho mais aberto para isso. Né, incentivar, vamos fazer? Vamos tentar organizar aqui 2, 3 meses? Vamos ver? Vamos fazer uma reunião aqui para a gente conseguir organizar junto as nossas finanças? Ou, enfim, às vezes você não quer abrir isso com ninguém, mas convida essa pessoa para tentar entrar na mesma vibe que a sua, entrar no mesmo ritmo que o seu. Isso vai facilitar muito, muito, muito. Né? Então, tá com pessoas nesse momento, eu acho que é o primeiro passo. Mas tem outros passos. Né? Agora, só para a gente finalizar ele não tem aquela frase que diz: você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, é muito importante que você faça esse primeiro passo, que é conviver com pessoas que estão querendo fazer o que você está fazendo. Segundo lugar, é você olhar também, como eu já falei, mentores, né? Mas você começar a mostrar resultado que esses mentores já têm. Então, se você mostra, digamos, os 3 primeiros meses ali você está passando dificuldade porque você está sozinho, né? Querendo fazer a organização das suas finanças. Mas daqui a pouco você começa a mostrar, tá vendo aqui, ó, R$1.000 na nossa conta agora. Às vezes a pessoa nunca viu 3 dígitos, né, ou 4 dígitos, melhor dizendo, na conta. Nossa, R$1.000? Como é que você conseguiu isso? Organizando. Foi só aquela organização que eu fiz. E a gente não mudou nada no nosso padrão de vida, tá vendo? A pessoa começa a pegar, opa, interessante isso. E aí você começa a mostrar resultado, as pessoas que estão à sua volta vão começar a compreender e talvez até te incentivar. Então, eu acredito que você fazer isso, você mostrar resultado, aguentar esse comecinho e mostrar o resultado, a longo prazo é tudo. A longo prazo é tudo, porque você vai ter apoio, com certeza. As pessoas às vezes não estão te criticando por má vontade, ou porque elas não querem, ou porque elas são chatas, ou porque elas não gostam de você, ou porque elas não te compreendem. Não é só isso. Às vezes falta um pouco de resultado. Às vezes você nunca mostrou esse resultado. Às vezes você nunca... Talvez você já até tenha tentado organizar suas finanças anteriormente e nunca conseguiu. E fracassou. Né? Que é comum. Que é comum. E aí as pessoas vão te julgar, vão te criticar, porque mais uma vez fazendo isso, parece. O que é? Agora, mostra o resultado. Mostra que dessa vez é diferente. Mostra o que você está pensando em fazer e quais são os seus planos. Aí as pessoas vão começar a dar mais valor, mais credibilidade, e você vai se sentir menos sozinho, até porque provavelmente você vai conseguir envolver os outros. É como a dieta, né? Quando a gente fala que tá fazendo dieta e não emagrece 1 grama, a pessoa tá falando assim, cara, que dieta furada é essa, Faz dieta, né? A vida toda e nunca consegue emagrecer, né? Agora, se nos primeiros meses você aguenta aquilo ali, convive com pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa que você, né? Entrando numa dieta, se exercitando e tal, e você mostra em 1 mês, 2 meses, uma redução aí de 10 quilos, opa, as pessoas começam a ver, nossa, que legal, faz sentido. Parabéns, nossa, que bom, nossa, você emagreceu muito, tá bonito, ou tá bonito, que legal. Então, assim, é isso.
primeiro passo, você conviver com quem está fazendo a mesma coisa que você. E o segundo passo, você começar a mostrar os primeiros resultados. Muito bom. Excelente papo. Que bom. Achei assim esse podcast incrível. É aquele podcast pra gente salvar e assistir vez ou outra pra poder se motivar. Fazer o download ali no Spotify, né? Deixar ali já pra ouvir offline. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante também de fazer, foi bem interessante. E não deixe de assistir também os outros podcasts que já estão aí no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Eu também vou colocar no Apple Podcast. Tudo isso, em todas essas plataformas você vai conseguir encontrar. E também no canal do YouTube, se você prefere ver em formato de vídeo, vai estar lá. Eu tenho colocado também, só para deixar aqui um parênteses, tenho colocado também lá no meu Instagram, então se você não me segue ainda no Instagram, JúlioCJR, e tenho colocado no meu Facebook também, Júlio César Investimentos. Está em todos esses locais que você pode escolher aonde você quer assistir, e espero que vocês tenham gostado bastante, como eu gostei de fazer, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!